Você já teve a sensação de que esqueceram alguma coisa dentro de você depois de uma cirurgia? Agora, imagina descobrir que, na verdade, esqueceram do lado de fora, num frasco, com etiqueta, no armário de alguém que chamava isso de precaução. Essa história começa com um médico que, aos olhos de todo mundo, era apenas mais um cirurgião meticuloso. Desses que falam pouco, usam termos técnicos demais e têm uma assinatura feia o suficiente para inspirar respeito. Mas tinha um pequeno detalhe: ele guardava órgãos. Literalmente. Retirava partes do corpo de pacientes em procedimentos simples. Armazenava em potes com solução química e os deixava no hospital, sem contar para ninguém, sem pedir permissão e sem, veja bem, qualquer razão médica clara. A justificativa? Precaução legal. Sim, você ouviu certo. O homem dizia que guardava os órgãos caso o paciente processasse depois. Segundo ele, manter uma vesícula biliar ou um pedaço de cólon ali, bem etiquetado, podia ajudar em futuras revisões forenses. Tipo um seguro. Só que ao invés de papelada, era você em partes. E aí você pensa, ninguém percebeu? Claro que perceberam. Enfermeiros desconfiaram. Técnicos de laboratório notaram o volume fora do comum. Mas você conhece o sistema. Ninguém quer ser o chato que denuncia o médico com 3 diplomas e um ego estéril. Então, a pilha de frascos foi crescendo, silenciosamente, como toda tragédia que se esconde sob jaleco branco. Até que um belo dia, alguém resolveu contar. Um assistente novo, que achou esquisito encontrar um fígado com data e nome no fundo do armário de metal. Mandaram investigar. E o que parecia um caso isolado virou uma coleção. Décadas de coleta extraoficial. Órgãos de pacientes vivos retirados durante procedimentos autorizados, mas guardados como se o médico estivesse montando um museu do trauma humano. Não estamos falando de pesquisa científica. Não eram estudos. Não havia autorização dos pacientes nem do comitê de ética. Só uma lógica que fazia sentido na cabeça dele. Afinal, quem nunca pensou em guardar uma parte do cliente por segurança? Você vai ao dentista. Ele extrai um dente e diz: vou manter esse aqui no cofre. Se você reclamar depois, eu provo que foi bem feito. Parece normal, né? A parte mais desconfortável dessa história é o tom de normalidade com que tudo foi tratado. O cirurgião foi apenas afastado para averiguação. Teve direito à defesa. Disse que estava apenas protegendo os próprios pacientes, deles mesmos. Como se fosse o único adulto numa sala cheia de pessoas irresponsáveis que não entendem a beleza de uma bexiga intacta em formol. E tem mais. Parte dos órgãos guardados nem estavam comprometidos. Foram removidos por precaução cirúrgica. E, segundo ele, era bom ter uma amostra. Como quem guarda a embalagem do celular no armário, só para caso dê defeito. E aqui começa o verdadeiro terror. Ele não era um monstro. Era um médico. Com carreira estável, boas avaliações e um jaleco limpo. Ou seja, tudo o que o sistema precisa para fingir que está tudo bem. Porque quando o erro vem disfarçado de protocolo, ninguém quer olhar demais. É mais fácil chamar de excentricidade clínica do que admitir que um hospital inteiro ignorou o óbvio por anos. Afinal, quem fiscaliza quem tem bisturi na mão?
Quem questiona quem fala em latim técnico e assina em carimbo? No fim das contas, a prática dele foi tratada como inadequada, mas não como crime. Porque, aparentemente, coletar partes humanas de pacientes vivos sem consentimento não é homicídio, é só método questionável. E você aí achando que o pior da cirurgia era a anestesia. A essa altura, você talvez esteja se perguntando: tá, mas e o hospital? Onde estavam os supervisores? Os chefes de setor? O comitê de ética? A comissão de prontuários? Alguém com 2 neurônios e um mínimo de desconforto diante de um fígado armazenado num armário de limpeza? Boa pergunta. A resposta: em algum lugar entre a omissão profissional e o medo corporativo de lidar com um colega. Popular. Porque o hospital sabia. Sabia desde o início, ou pelo menos desde o meio. O suficiente para ter feito algo. O suficiente para não ter feito nada. Relatos mostram que enfermeiros alertaram sobre procedimentos incompletos. Técnicos questionaram o porquê de tantos órgãos sendo levados para o laboratório sem destinação clara. Mas, quando você está lidando com um médico antigo, com histórico respeitável e paciente em lista de espera para consulta, o silêncio se torna política de RH. É aquele famoso: deixa pra lá, ele deve saber o que está fazendo. Spoiler, não sabia. Ou pior, sabia exatamente. E é aqui que o absurdo escorrega pro habitual. O hospital decidiu ignorar. Não por maldade, mas por conveniência. É difícil admitir que um membro da equipe está fazendo algo fora da curva, principalmente quando a curva está cheia de outros erros menores que a gente já normalizou. Ah, ele é excêntrico. É o jeito dele. Você quer denunciar um cirurgião com 30 anos de casa? Quer sim. Ou pelo menos deveria querer. Mas o problema é que o sistema hospitalar moderno ainda se move como uma corporação dos anos 90. Prioriza reputação institucional acima de qualquer coisa, inclusive da segurança dos pacientes. Principalmente se a reputação estiver ligada a alguém com jaleco branco e ego inflado por publicações acadêmicas que ninguém lê. Você pode até pensar que essa foi uma exceção, mas não é. Hospitais em todo o mundo têm históricos de encobrir práticas questionáveis até que o caso exploda grande demais para ser ignorado. Médicos que erram cirurgias em série e continuam operando. Psiquiatras que sedam pacientes sem critério e recebem elogios por controle eficaz. Ginecologistas com mais processos que bisturis. E agenda lotada. O caso do cirurgião colecionador não foi um desvio. Foi o sintoma de uma cultura que protege o prestígio em vez do paciente, que prefere arquivar uma denúncia do que manchar um nome no mural de honra. E mesmo depois da denúncia, a resposta institucional foi lenta. O hospital abriu uma sindicância interna, que não deu em nada. Pediu um afastamento preventivo. Tradução: deram férias para ver se a poeira abaixava. Spoiler: não abaixou, porque alguém decidiu mandar a história para fora. Um ex-colega, um técnico, um delator anônimo. Ninguém sabe exatamente quem. Mas a denúncia vazou. Chegou à imprensa. E aí, claro, todo mundo no hospital fingiu surpresa. Estamos tão chocados quanto vocês. Ah, claro, chocados. E provavelmente aliviados de não ter que tomar uma decisão ética sozinhos. O mais revoltante
Durante o tempo em que os órgãos estavam sendo armazenados sem consentimento, o cirurgião continuava atendendo, continuava operando, continuava sorrindo para câmeras em campanhas institucionais sobre segurança hospitalar. Isso diz muito. Diz que basta ter a pose certa, o crachá certo, o tom de voz certo, e você pode carregar fígados para casa em sacola térmica que ninguém vai questionar, ou pelo menos vai fingir que não viu. E aí você, paciente, entra no hospital achando que o perigo mora na anestesia. Mas ele mora no rodapé do relatório, na frase "conduta compatível com prática institucional", que traduzida quer dizer "ele não é o único". Você já deve ter ouvido histórias de gente acumulando coisas bizarras. Tem quem guarde jornal de 1972, quem colecione bonecos de palha assustadores, tem até quem embalsame gatos de estimação porque não conseguia dizer adeus. Mas guardar órgãos humanos extraídos de pacientes vivos e alegar que é por precaução, isso exige uma nova categoria no Manual de Excentricidades. E é exatamente essa categoria que nosso querido cirurgião resolveu inaugurar. A explicação oficial dele foi dada em tom sério, técnico, com palavras que escorregam na ética como bisturi em luva ensaboada. Disse que mantinha os órgãos para documentar as cirurgias, caso algum paciente processasse o hospital por erro médico. Isso mesmo, segundo ele, reter pedaços do seu corpo era uma forma de proteger você de você mesmo. A lógica é insana, mas cínica o suficiente para quase parecer plausível num mundo onde burocracia e paranoia andam de mãos dadas. Se você reclamar da cirurgia, eu tenho seu baço aqui, congelado, para mostrar que o corte foi feito com precisão. Só faltou adicionar, e se quiser, eu te devolvo como souvenir. Claro que isso ignora completamente o fato de que ninguém autorizou nada. Não houve termo de consentimento. Não houve esclarecimento. Nenhuma perguntinha educada no pós-operatório do tipo: você se importa se eu ficar com seu apêndice só por precaução? E mais absurdo ainda, ele realmente acreditava que isso o colocava num pedestal ético, como se estivesse sendo zeloso, cuidadoso, visionário. Um tipo de segurança cirúrgica quadro D que só ele enxergava. O problema? Isso não é medicina. É fetiche com jaleco. Durante os interrogatórios, ele se manteve calmo. Explicou tudo com voz firme, citando artigos obscuros de revistas médicas, apontando que, em determinadas culturas médicas, era comum preservar partes removidas para posterior análise. Claro, omitiu que essas culturas geralmente pedem autorização, ou que a maioria dessas práticas são de 1953. O ponto de virada foi quando perguntaram sobre os órgãos de pacientes que haviam passado por procedimentos simples. Cirurgias em que, tecnicamente, não havia motivo para remoção nenhuma. E a resposta dele? Em alguns casos, identifiquei risco potencial e agi preventivamente. Traduzindo, tirei porque quis, porque podia, porque ninguém me disse não. Em outras palavras, ele se dava o direito de decidir sozinho o que tirar e guardar do corpo alheio, com base em um instinto clínico que só ele entendia. É a medicina como religião pessoal. Com ele no papel de Deus e os pacientes como oferendas descartáveis.
mas cuidadosamente empacotadas em frascos de laboratório. E sim, havia padrões: data de extração, nome do paciente, código interno, temperatura ideal de conservação. Ele cuidava dos órgãos como quem cuida de relíquias. Não era desleixo, era zelo, o que torna tudo ainda mais perturbador. Porque não estamos falando de um erro isolado, um lapso momentâneo, um desvio de conduta de emergência. Estamos falando de um sistema que ele criou, cultivou e defendeu como prática legítima. Uma lógica interna que foi crescendo ao longo dos anos até virar rotina. E o mais surreal, durante esse tempo todo, ele continuava atendendo, sendo elogiado, ganhando prêmios e guardando partes de seus pacientes como quem coleciona provas de que fez tudo certo. Se ele tivesse uma parede com troféus, você poderia encontrar entre eles uma vesícula embalada a vácuo, com etiqueta escrita à mão. E ele provavelmente diria: foi um caso complexo, melhor manter por garantia. É nesse ponto que a medicina cruza a linha do ético e mergulha de cabeça na distopia. Quando o profissional decide que o corpo do outro é um documento, algo que ele pode arquivar, consultar e manter consigo sem precisar explicar a ninguém. Porque o jaleco é branco, porque a autoridade é respeitável e porque a maioria das pessoas nem sabe o que foi tirado de si durante a cirurgia. Só quer saber se está viva. Mas, e se não fosse descoberto? Quantos outros médicos têm práticas internas como essa que nunca foram questionadas? Quantas cirurgias escondem protocolos bizarros que só são revelados quando alguém tropeça num armário com mais órgãos do que bom senso? Agora que já estamos todos emocionalmente marcados com a ideia de um cirurgião guardando pedaços de você para segurança jurídica, chegou o momento de perguntar o que o bom senso implorou lá no começo. Para onde foram todos esses órgãos? Eles foram incinerados? Doados para a ciência? Esquecidos no fundo de um freezer ao lado de uma lasanha vencida e um tubo de coleta? A resposta é mais incômoda do que absurda, porque o absurdo já virou paisagem nesse caso. Esses órgãos, dezenas deles, foram encontrados armazenados em condições semi-regulares em locais não autorizados. Foram parar em armários, caixas lacradas, unidades de conservação improvisadas dentro do próprio hospital. E até, segundo uma fonte não confirmada, mas mencionada no processo, em compartimentos de transporte pessoal. Sim, bagagem, porque, aparentemente, o cara também levava o trabalho para casa. E isso só foi descoberto depois de uma varredura realizada meses após a primeira denúncia. Porque, veja bem, ninguém achou prudente fazer uma busca imediata. Não, claro que não. Antes disso, preferiram abrir um comitê de avaliação ética, que se reuniu a cada 2 semanas, com café morno e receio jurídico. Durante esse tempo, os órgãos estavam lá, se deteriorando junto com a reputação de todo mundo envolvido. O mais irônico: uma parte significativa desse acervo biológico já havia sido esquecida, literalmente. Etiquetas com nomes apagados, datas ilegíveis e zero documentação formal. Ou seja, nem servia mais para defesa jurídica nenhuma. Era só coleção mórbida, um museu sem visitantes, uma espécie de arquivo morto, sem aspas. E aqui entra a parte que faz sua espinha gelar:
os próprios responsáveis pela auditoria interna relataram que não sabiam o que fazer com o material, porque não havia protocolo, nenhuma diretriz. Hospitalar dizia o que fazer quando você encontra 37 pedaços de gente armazenados sem autorização, em frascos não catalogados, por um médico ainda oficialmente em exercício. Spoiler: o Google também não ajuda. O resultado? Foram chamados consultores externos, gente de bioética, especialistas em descarte legal. Pessoas que olham para um rim fora do corpo e pensam: isso aqui vai dar processo. E deu. O hospital foi processado por negligência. O médico por má conduta e violação de direitos humanos. Mas até esse momento, nenhum dos órgãos foi devolvido às famílias. Porque sim, em alguns casos, as famílias nem sabiam que havia algo a ser devolvido. Imagine isso. Você perde um parente após uma cirurgia. Acha que tudo foi feito dentro da normalidade. Acha que o corpo foi tratado com dignidade. Anos depois, descobre que parte dele, um pedaço literal dele, estava guardado sem sua permissão. Sem explicação, sem sentido, como se fosse uma peça sobressalente de um carro que ninguém mais dirige. É aí que o caso extrapola a estranheza e entra direto no território do inaceitável. Porque mesmo depois da descoberta, houve quem defendesse a prática. Colegas do médico argumentaram que o zelo dele com os procedimentos era admirável. Alguns chegaram a dizer que, num país mais avançado, isso seria visto como diligência. Ah, claro! Em outro planeta, talvez? No nosso, continua sendo invasão, desrespeito e uma das maiores quebras de confiança que um profissional pode cometer. Mas o mais perturbador é o sistema de proteção que se constrói em torno de quem comete esse tipo de desvio. As instituições resistem à responsabilização até o último segundo. Criam uma burocracia defensiva. Adiam decisões. Transformam a punição em processo administrativo. Porque punir um médico é, aos olhos da administração, admitir que você errou em confiar nele, e nenhuma instituição quer admitir que errou, mesmo quando tem um armário cheio de provas biológicas. O que acontece depois disso? Uma tentativa de apagar a história, revisão de protocolos, notas de rodapé nos jornais, uma declaração formal cheia de adjetivos vazios como lamentável, isolado, fora dos padrões. Mas os frascos existiram. Foram contados, catalogados, tarde demais. E viraram prova de que, em algum ponto do caminho, a medicina deixou de ser ciência e virou superstição com diploma. Onde se guardam pedaços de pessoas não para salvá-las, mas para garantir que ninguém reclame depois. Se você chegou até aqui esperando um plot twist redentor, uma punição exemplar, uma catarse moral digna de série da Netflix, sinto informar. A história não fecha com justiça, fecha com protocolo. E com a mesma frase que encerra 90% das tragédias institucionais modernas. Medidas estão sendo tomadas, que, traduzido do burocratês, significa: a gente fingiu que arrumou para você fingir que acredita. O cirurgião em questão foi formalmente afastado, claro. Mas, com todos os direitos preservados, currículo intacto e acesso liberado aos eventos da classe. A punição oficial? Suspensão da licença por tempo indeterminado
e possibilidade de reabilitação profissional após avaliação psicológica e ética. Em outras palavras, um sabático forçado com chance de comeback. E sim, ele recorreu. Disse que foi mal interpretado, que agia com base em princípios elevados de responsabilidade médica. O velho truque do "sou incompreendido porque sou visionário". Enquanto isso, o hospital se apressou em emitir comunicados, treinamentos internos, revisão de conduta, criação de comissões, sempre elas, para garantir que isso nunca mais aconteça. Mas a pergunta que ninguém fez em voz alta foi: como isso aconteceu por tanto tempo sem que ninguém impedisse? E a resposta é desconfortável, mas clara. Porque ele era médico. Porque falava difícil. Porque sabia sorrir em reuniões e preencher formulários com a calma de quem domina o sistema. Porque em lugares como esse, a autoridade não precisa ser questionada, só seguida. É esse o ponto mais podre da história. O caso dos órgãos guardados não foi um crime escondido. Foi um ritual público mascarado de zelo. Todo mundo via, todo mundo sabia, mas todo mundo preferia não tocar no assunto porque é difícil desafiar o especialista. Principalmente quando ele fala baixo, escreve bonito e assina com caneta tinteiro. E aí entra o espectador ingênuo. Aquele que acredita que medicina é uma ciência pura, imune a vaidades e desvios. Esse espectador quebra. Porque se um hospital inteiro permitiu que um homem decidisse, por conta própria, que podia guardar pedaços de pessoas sem consentimento, o que mais ele poderia fazer sem ser interrompido? Esse é o tipo de pergunta que não dá conforto, só dá vertigem. Porque mostra que o problema não é só o sujeito perturbado, é o solo fértil que permitiu que ele florescesse. O solo da deferência cega, do medo de confronto, da ideia de que questionar alguém com mais experiência é falta de respeito, ou de gratidão, ou de hierarquia. E isso não é só um problema da medicina. É um vírus que se espalha por todo tipo de sistema vertical, da universidade ao governo, da igreja à empresa, do hospital à família. Você reconhece os sintomas. A pessoa que sabe demais para ser contrariada. O profissional que tem um método próprio. O colega que faz o que tem que ser feito, mesmo que pareça estranho. Até que um dia, você descobre que ele está literalmente colecionando pedaços de gente. E o único que achava isso razoável era ele. E aqui estamos nós, com uma história real demais para ser ignorada e absurda demais para parecer verdade. Com um sistema que se protege antes de proteger você. E com um alerta que ninguém quer ouvir. Não é porque alguém usa jaleco que ele tá do seu lado. Vezes ele só tá usando você como parte de um projeto pessoal. Cuidadosamente etiquetado, vedado a vácuo e armazenado junto com a dignidade que você achou que estava incluída no plano de saúde. O caso se encerra assim, sem final feliz, sem lição clara, sem justiça à altura, mas com um lembrete sujo. Se até os seus pedaços podem ser apropriados por alguém com status, talvez seja hora de perguntar quantos outros estão fazendo isso com sua história, sua voz, sua autonomia, só que de um jeito mais limpo, mais palatável, mais fácil de ignorar. E se tudo isso parece exagero, sensacionalismo ou paranoia,
pergunta para o fígado esquecido no frasco, se ele ainda tiver alguém para responder por ele. Se essa história fez você olhar para o seu prontuário com um pouco mais de medo, ótimo! A medicina agradece sua nova desconfiança. Agora, se tiver alguma parte do corpo que você ainda não assinou para alguém guardar, talvez valha comentar aqui. Só para ter no registro. Vai que algum cirurgião curioso resolve preservar por precaução. E se você quiser continuar nessa espiral de conhecimento desconfortável, o próximo vídeo tá te esperando, com luvas, bisturi e zero anestesia.